Tudo bem? Hoje eu vou falar sobre bombas de infusão, né? Quando que esses aparelhos, esses dispositivos aqui podem auxiliar e deixar as nossas anestesias com mais segurança e mais qualidade. São dispositivos que eu uso na minha rotina. E olha, eu virei um refém dessas bombas. Eu gosto muito de trabalhar com elas, uso elas praticamente todos os dias em todas as minhas anestesias. Então, assim, eu resolvi falar porque existem alguns tipos de bombas que a gente pode trabalhar durante os procedimentos. Aqui eu estou mostrando para vocês basicamente dois modelos de bombas. Deixa eu colocar isso aqui um pouquinho mais facinho aqui. Dois modelos de bombas. Todas elas são bombas de infusão, tá? São as minhas bombas, as bombas que eu trabalho na minha rotina. E por que elas trazem essa segurança? Por que elas trazem esse benefício durante as nossas anestesias? Porque a partir do uso das bombas, eu parei de ficar contando gota. Eu já comecei muito assim, vixe, quantas anestesias eu já não fiz vendo aquelas gotinhas pingando, né? E aí você consegue fazer cálculo, né, de gotejamento. E é assim que geralmente a gente começa a fazer os nossos fluidos ou mesmo as nossas analgesias. Mas existem algumas variações, não da gota em si, mas da qualidade do equipo. Você já deve ter passado por isso, né? Tem alguns equipos, o equipo, para quem não está muito familiarizado, é aquele dispositivo em que eu conecto do fluido até o meu paciente. Tá ok? Tem aquele copinho de plástico que fica gotejando, tem o roletinho que a gente controla o fluxo de gotejamento, existe o equipo macrogotas, o equipo microgotas, né? Depois eu falo dessa relação desses equipos aí. Mas existe a qualidade desses equipos. Gente, tem equipo, por exemplo, que ele é feito de plástico, né? O tubinho dele é de plástico, um plástico mais duro, e ele é muito chato de você conseguir controlar exatamente o gotejamento que você quer. Você aperta um pouquinho, ele para de pingar. Você abre um pouquinho, ele pinga demais. Então fica difícil de você acertar esse gotejamento. Tem outros equipos que são de silicone. E eles são, sim, mais fáceis de trabalhar, porque eles são mais maleáveis, mais molinhos. Então você consegue uma precisão maior. Mesmo assim, existe aí uma margem de erro quando a gente está fazendo gotejamento. Dá para fazer? Dá para fazer. Tem que fazer os nossos cálculos, né? Por exemplo, no equipo macrogotas, cada ml infundido equivale a 20 gotas. 20 gotas. No equipo microgotas, cada ml infundido equivale a 60 gotas. Tem que fazer um cálculo matemático para saber quantas gotas por minuto ou quantas gotas a cada 30 segundos, para você chegar o mais próximo possível. Mas, com o uso das bombas, que facilita exatamente isso. Porque eu vou dizer para a bomba, infunda para mim X ml por hora, ou X ml por minuto, ou depende do que você está trabalhando no seu paciente. Então você programa a sua bomba para isso, e ela fica trabalhando por você. É uma preocupação a menos na sua anestesia. Então por isso que o uso das bombas facilita muito o nosso trabalho. Eu comecei sem bomba nenhuma, depois eu passei para aquele contadorzinho de gotas. Ele tem uma precisão não muito boa, mas é uma referência. E agora eu trabalho com as minhas bombas. Tá? E aqui eu trouxe dois tipos de bombas para conversar com vocês. Essa primeira, essa pequenininha, essa aqui são bombas da SDAmed, são bombas que eu trabalho, que eu gosto, que eu confio, tá ok? Essa primeira bombinha aqui, a gente chama de bomba peristáltica. Por que peristáltica? Porque a hora que eu abro esse dispositivo aqui, vocês estão vendo que ele é cheio de laminazinhas branquinhas aqui, ó. Essas laminazinhas, elas trabalham, deixa eu colocar aqui, nesse tipo de movimento. Elas ficam fazendo isso aqui, ó. Por isso que chama peristaltismo, tá ok? Então ela fica trabalhando para frente e para trás, tá ok? E aí empurrando o fluido. Então é por isso que ela chama bomba peristáltica. Quando eu comecei a trabalhar com as bombas, as primeiras bombas que eu vi, elas os equipos eram específicos de cada bomba. Então a gente ficava refém desses equipos, né? Eu ficava tendo que comprar o equipo específico daquela bomba para poder trabalhar. Hoje, ainda bem, as bombas são bombas de equipo universal, o que facilita muito. Eu ponho qualquer tipo de equipo. Mas preste atenção, porque do mesmo jeito que eu falei para você
que os equipos, eles têm aquela dificuldade, se for um equipo de plástico que é mais duro, um equipo de silicone que é mais mole, a bomba também sente isso, tá? A bomba também pode ter uma certa dificuldade para poder acertar esse equipo. E aí tem um lance muito interessante, que as pessoas se esquecem, mas também as bombas peristálticas precisam ser calibradas, tá bem? Olha, aqui não vai dar muito tempo para eu falar sobre a calibração dessas bombas. Então existem vários tutoriais na internet, você entra na marca da bomba que você adquiriu e você acha com certeza vídeos tutoriais que ensinam a calibrar essas bombas. Tá? Mas o interessante aqui é que você coloca o equipo, e um erro que eu já cometi mais de uma vez, se você olhar aqui, existe uma setinha que indica da onde para onde o equipo tem que ir, né? Então eu coloco o equipo, ele vem do fluido aqui, ele entra por aqui e sai aqui. Eu já fiz o inverso, já errei, né? A hora que eu vi, estava puxando o sangue do meu paciente. Então prestar atenção nisso. Parece besteira, mas a gente comete às vezes esses erros, tá ok? Então você coloca o seu equipo aqui. E aí você liga a sua bomba. E só para você ter uma ideia, essa é uma bomba bem tranquila de trabalhar. Deixa eu só parar aqui, senão ela vai ficar pitando. Aí. Essa é uma bomba muito tranquila de trabalhar. É uma bomba que trabalha em modo taxa. Tá? O que quer dizer isso? Modo taxa é onde você vai colocar, por exemplo, quantos ml por hora você quer no seu paciente. Tá ok? Você pode colocar o modo taxa, você pode colocar o tal do VTBI, as pessoas às vezes se confundem, não sabem o que é esse VTBI. VTBI é o volume total de fluido que você está colocando no seu paciente. Então é um fluido de 250 ml, você pode dizer para ela que você está usando um fluido de 250 ml. Tá ok? Isso, pela velocidade de infusão que você colocar no seu paciente, ela vai me dar mais ou menos uma ideia de tempo que eu tenho de fluido de infusão para esse fluido de 250 ml naquela velocidade de infusão. Então é bem interessante isso. E ela também me dá, se você preferir, o modo de gotas por minuto. Tá? Eu posso dizer para ela, escuta, eu quero ver em gotas por minuto quanto é que está dando. E ela dá esse cálculo para mim. Então é muito tranquilo de trabalhar com ela. Na minha rotina, geralmente eu uso essa bombinha para ficar fazendo os fluidos de manutenção. Tá? Então eu coloco lá minhas taxas de fluido de manutenção de 3 a 5 ml quilo por hora e eu deixo essa bomba trabalhar para mim, ok? E eu costumo usar basicamente para isso. Dá para usar esse tipo de bomba para fazer infusão de analgésico? Dá sim. Só que o problema é que quando você vai usar essa bomba para infusão de analgésico, geralmente você usa aqueles saquinhos, né? Aqueles recipientes de fluido que tem aí de 100 ml, 250 ml, 500 ml. O problema é que você vai ter que fazer uma diluição grande nesse fluido para que você tenha uma concentração de princípio ativo adequada para mandar para o seu paciente. Tá bem? Então você vai ter que gastar um pouco mais de medicamento para diluir nesse volume que você tem, para que você consiga administrar na concentração correta, na velocidade correta no seu paciente. Por isso que eu comecei a trabalhar há alguns anos atrás com as bombas de seringa. Tá? Né? Tem só essa daqui? Ok, você pode trabalhar então para manutenção do seu fluido de manutenção ou de analgesia. Existem alguns analgésicos, como por exemplo o remifentanil, eu não indico muito, porque o remifentanil eu vou ter que colocar um volume grande de remifentanil em um fluido, por exemplo, de 100 ml, tá? E vocês sabem, eu já falei isso mais de uma vez, que o remifentanil tem uma estabilidade de 1 hora. Então não é muito jogo você trabalhar com esse tipo de diluição, tá bem? Por isso que, alguns anos atrás, eu comecei a trabalhar com as bombas de seringa. Por quê? Elas fazem basicamente a mesma coisa que essa, só que através de uma seringa. Então os volumes são bem menores, tá? E eu consigo então controlar melhor essas diluições que eu tenho que fazer nos meus pacientes. Então o meu jogo é fluido de manutenção nessa aqui, já fiz muito analgesia aqui também, tá ok? E coloco os meus fluidos de analgesia com os analgésicos nas outras bombas. Quando eu vou fazer TIVA, por exemplo, eu tenho que deixar uma bomba específica para o Propofol. E as outras bombas eu trabalho com as infusões de analgésicos, com os meus coadjuvantes, tá bem? Essa bombinha aqui de baixo é uma mais antiguinha, tá? Eu tenho uma outra bomba, eu tenho 4 bombas.
Hoje eu trabalho com 4 bombas, quanto necessário. Essa primeira bombinha aqui é uma bomba de seringa. O esquema de você programar as bombas, isso seria um tema para uma outra live, para um aulão, por exemplo, né, de eu falar sobre as bombas, sobre como programar essas bombas, que aqui não vai dar muito tempo para a gente fazer isso. Então, ó, eu ligo essa bomba, ela rapidamente já está programada e ela trabalha com modo taxa e modo peso. Tá? Ela trabalha os 2 tipos de modo. Essa aqui também, modo taxa e modo peso. Calma. O que é modo taxa? O que é modo peso? Modo taxa é o modo convencional, como essa que trabalha. Né? Modo taxa é quando você coloca, ela começa a pitar aqui. Modo taxa é quando você coloca, então, uma taxa de infusão em ml por hora, por exemplo. Depende de como você dilui o teu fármaco, qual fármaco você está usando. Você pode trabalhar em taxas fixas, você pode trabalhar em taxas variáveis. Então depende muito daquilo que você quer trabalhar com a sua bomba. Gente, você pode infundir fluido nesse paciente. Você pode colocar um fluido, uma seringa com fluido e fazer uma prova de carga, por exemplo. Tá? Você pode colocar numa seringa um antibiótico e fazer a sua infusão. O pessoal da Onco faz os seus quimioterápicos e faz a infusão. Então dá para trabalhar muita coisa nesse tipo de bomba, tá? Muita coisa. Então o modo taxa é quando você coloca uma taxa de infusão nos seus pacientes, geralmente ml por hora. Então você diz para a bomba para ela injetar x ml por hora no seu paciente. Coisas importantes. Aqui, equipo universal. Qualquer tipo de equipo cabe aqui. Aqui também, tá? Só que aqui não é equipo, aqui é seringa. Só que ela tem algumas limitações. Por exemplo, seringa de 1 ml não rola. Seringa de 3 ml não rola. Tem que ser seringa a partir de 5 ml. Tá? Então, seringas de 5, de 10, de 20 e até de 60 ml. Depende de cada bomba. Outra coisa importante. Infelizmente no Brasil não há uma padronização do formato da seringa. Teoricamente, uma seringa de 10 ml, independente da marca, tem que ter 10 ml dentro dela. Mas às vezes ela é mais calibrosa, menos calibrosa, mais comprida, menos comprida, e aí fica variando. E a bomba não sabe disso. Então você tem que dizer para ela o tipo de seringa que você está utilizando. Para isso, você tem que calibrar as bombas para o tipo de seringa que você está trabalhando. Mais uma vez, existem diversos tutoriais que mostram isso, que ensinam vocês a calibrarem essas bombas. Essa bomba mais antiga aqui embaixo, ela é mais chatinha de calibrar. Já essa bomba mais nova que eu tenho aqui, ela é automática. Você coloca a sua bomba, você escreve a bomba que você está usando e você dá o start. Ela calibra a seringa automaticamente e ela fica armazenada na memória. Toda vez que você for usar aquela seringa, você diz para ela, olha, é essa seringa aqui que eu vou trabalhar. Tá? Isso é muito importante. Então, eu sempre dou preferência para comprar sempre o mesmo tipo de seringa, a mesma marca de seringa, porque aí já está pré-configurado nas minhas bombas. É mais fácil. Uma coisa importante nas bombas é que você tem que ter, você tem que ver se ela identificou o tamanho da seringa que você está usando, tá ok? Para que ela esteja trabalhando. Como eu falei, depende da variação da marca da seringa, ela pode identificar uma seringa em vez de você colocar uma seringa de 20 aqui, ela identifica uma seringa de 30 ml. Isso vai dar uma pequena diferença no volume administrado do seu paciente. Então fica de olho nisso, tá bom? Então esse é o modo taxa, onde eu coloco uma taxa de infusão para o meu paciente. Tem o modo peso. O modo peso é uma outra modalidade de infusão de medicamento, onde eu vou colocar, como o próprio nome está dizendo, o peso do meu paciente. Tá? Então aqui eu já identifico o peso do meu paciente, a concentração do fármaco que eu estou usando, tá? A velocidade de infusão. Aí geralmente essa velocidade de infusão ela já está em miligrama por quilo por hora, miligrama por quilo por minuto, micrograma por quilo por minuto. Você vai dizer qual é a unidade que você quer, depende do fármaco que você está trabalhando. Tá? Então, para você ter uma ideia, não dá para eu falar disso em uma live rápida às 7h30 da manhã. Eu teria que sentar e explicar esse processo para cada tipo de fármaco. Tá? Mas dá para fazer, é jogo rápido, não é complicado fazer isso. Tá? Não é difícil fazer isso, basta você treinar, fazer algumas vezes em casa
e brincar com ela. Foi o que eu fiz. Quando eu recebi essas bombas aqui, eu fui lá em casa, entrei nos tutoriais e comecei a fuçar, comecei a errar, comecei a calibrar. Até que eu peguei o jeito e hoje para mim isso aqui é rotina. Eu chego e monto rapidinho as minhas bombas, tá? Então o modo peso é quando eu preciso sim do peso do meu paciente, a concentração do fármaco, a taxa que eu quero manter e o VTBI. Eu ponho esses 4 itens, tá ok? A única coisa dessas bombas aqui da SDA é que ela ainda não é modelo touch. Tá? Não é aquela coisa que você vai só apertando o painelzinho. Então você quer mudar a taxa, mudar a variação, você tem que parar a infusão, muda aqui no painel e volta a taxa que você está querendo, tá bom? Então é por isso que eu falo, trabalhar com bombas hoje eu virei refém das bombas, tá? Óbvio que eu sei fazer meus cálculos, sei fazer gotejamento, mas é muito mais tranquilo, porque ela está fazendo o trabalho para mim. Outra coisa muito importante, como é uma bomba de infusão, dependendo de como meu paciente está lá na gaiolinha, né, da internação, ou mesmo no centro cirúrgico, ela empurra o fármaco, tá? Então ela ajuda a não obstruir. Isso é muito importante. Imagina eu fazendo TIVA, que tem que manter uma taxa de infusão de propofol contínua, se o meu paciente, de repente, ele faz um garrotinho, né? Ele prende assim a patinha, faz um garrotinho, ele vai acordar. A bomba me avisa isso, ela apita. Antigamente as bombas apitavam para qualquer coisa. Ela mais atrapalhava do que ajudava. Hoje, as bombas novas, cara, é uma delícia trabalhar. Ela só vai realmente apitar se tiver algum problema. Por exemplo, essa aqui, a bomba de equipo, né? A bomba peristáltica, ela te avisa se tem ar na linha, no equipo, tá? Essa aqui, ela pode te avisar se está tendo algum tipo de obstrução ou oclusão, né? Então isso é muito importante, muito interessante, o que torna as nossas anestesias extremamente mais seguras e estáveis. Mais uma vez ontem, anestesiei o nosso paciente Yorkshire, né, para um tratamento periodontal, com extração de peça dental, com as minhas infusões de analgésico, de coadjuvantes, e ela me auxilia muito a ter estabilidade nas minhas anestesias. Muito, muito mesmo. A manter a concentração plasmática dos fármacos constante durante as minhas anestesias. Então, sempre que possível, e olha, eu não estou brincando não, se você está começando a fazer anestesias, se você pensa em realmente se dedicar exclusivamente à anestesia, eu tenho indicado para os meus alunos da pós-graduação, para os meus estagiários que me acompanham, cara, vai começar? Ok. Eu sempre digo o seguinte, começa com um monitor multiparamétrico, tá? De preferência com capnografia, mas lembra que eu também já comecei sem capno, então começa aí a trabalhar com monitor multiparamétrico. Indico você começar pela inalatória, pela anestesia geral inalatória, então ter aí um aparelho de anestesia geral inalatória, da marca que você se sentir mais confortável. Treinem nos equipamentos de outros colegas, observem os equipamentos de outros colegas antes de comprar o seu. E o próximo equipamento que eu indico hoje para quem está começando, uma bomba. Qual delas? De seringa. Tá? Antes mesmo da bomba de equipo, a bomba de seringa. Por quê, Rafael? Porque fluido de manutenção é mais fácil você controlar por gotejamento. Mesmo que você de repente compre aquele contadorzinho de gotas, que é bem mais baratinho, tá? Então você pode começar a fazer os seus fluidos de manutenção por gotejamento e deixa uma bomba de seringa para fazer as infusões de analgésico, tá? Analgésicos e os coadjuvantes de analgesia. Por quê? Com uma bomba de analgésico você já consegue uma excelente estabilidade e uma diminuição considerável do consumo de anestésico geral. Então eu sempre indico para quem está começando, tá? Equipamentos básicos para quem está começando, monitor multiparamétrico, um aparelho de anestesia inalatória e os seus acessórios, obviamente, né? Cilindro e tudo mais, e uma bomba de infusão. Qual das duas? Bomba de seringa. Comece a trabalhar com bombas de seringa para que você tenha redução bem considerável de manutenção de anestesia geral, tá? E estabilidade anestésica dos seus pacientes. Depois você vai agregando outras bombas, você vai agregando outros acessórios até chegar numa técnica aditiva. Geralmente a técnica aditiva está um pouco mais relacionada com o uso de ventiladores mecânicos, então aí uma coisa junta na outra. O ventilador mecânico obrigatoriamente tem que ter no mínimo um capnógrafo, tá? Então aí uma coisa engata na outra.
Então comecem devagar, peguem experiência, se sintam seguros e à vontade com seus equipamentos, conheçam muito bem os seus equipamentos. Gente, cada bombinha dessa aqui tem as suas qualidades e tem os seus defeitos, eu conheço todas elas. Conheço todas elas porque eu trabalho direto com elas. Às vezes eu estou lá no meio de uma anestesia, eu vejo que uma começa a me dar trabalho, e às vezes dá trabalho mesmo, eu troco pela outra e aí vai. Tá? Eu vou acertando o meu paciente. Tá bem? Uma outra coisa importante. É barato essas bombas? Não. Eu sei que não é. Tá? Já foi um tempo que essas bombas chegaram a custar R$ 2.500, R$ 2.300. Hoje tem bomba desse estilo aqui, não só dessa marca, de outras marcas, que estão na faixa dos seus 3, 3.500, 4.000 reais cada bomba. Tá? Eu tenho 4. Não comecei com 4, eu comecei com uma. Então, vamos devagar. Todas elas, para quem está perguntando, Vinícius, todas elas são da SDA Med. Tá? É uma empresa aqui de Campinas, a SDA. Gosto muito de trabalhar com eles, são parceiros meus, eu tenho um apreço muito grande por eles. Eu tenho outras bombas também, eu tenho uma bomba como é que chama a marca? De Curitiba. Oh meu Deus, daqui a pouco eu pego ela. Então eu tenho mais uma bomba que eu trabalho, depende do que você vai colocar no seu paciente. De novo, conheça as bombas, conheça os recursos que ela pode te dar, mas antes também tem que conhecer o que você pode pôr, como você pode pôr, quem você pode associar. Aí é um monte de informação que você tem que ter, tá bom? Então dá para trabalhar muito bem com ela sim, muita segurança, muita qualidade e excelentes anestesias, tá? É mais ou menos esse bate-papo que eu queria fazer hoje com vocês. Trade Vet, muito obrigado. Gosto muito da Trade também, tá bom? Não trabalho muito com as bombas da RZ, já trabalhei, são excelentes bombas, tá? Bombas da Santronic, trabalhei poucas vezes, mas também dá para trabalhar. Essas bombas de infusão de seringa são muito tranquilas de trabalhar, tá? Cada uma com as suas particularidades. Tá? Eu, por acaso, fui montando meu esquema aqui com as minhas bombinhas da SDA. Gosto. A parte de bateria delas é fantástico. Tá? Então, geralmente eu carrego ela uma vez na segunda-feira, deixo lá na tomada. O resto da semana fica fora da tomada, menos fio. Porque, olha, acho que a gente tem que fazer engenharia elétrica, né? É tanto fio que a gente tem que ligar. E é interessante, deixa eu pegar aqui uma coisinha, deixa eu tirar o microfone. Olha só. Isso é uma coisa interessante. Eita, caiu tudo. Estou falando sobre... Deixa eu arrumar os fios aqui. Estou falando sobre essa questão de fio. Olha aqui que legal. Às vezes eu já trabalhei com um monte de fio. E aí, uma vez eu conversando com esse meu amigo da SDA, o Vinícius, né? Eu falei, Vinícius, cara, resolve um pouco mais a minha vida, pelo amor de Deus. Né? Me bola aí um fio com 3 saídas. Tá vendo? 3 saídas. Então é um único fio. Olha aqui, ó. Olha como é que ele muda aqui, ó. É um único fio na tomada. Sai pra lá. É um único fio na tomada e ele tem 3 saídas. Então, neste caso, minhas 3 bombas eu ligo numa única tomada. Tá? São fios preparados para isso, para essas bombas. Então isso facilita muito a nossa vida. Cara, ficar trabalhando com um monte de fio. Haja extensor, haja tomada, né? É uma coisa muito importante. E ó, uma outra coisa para ficar de olho. Sempre busquem 2 características que eu, pelo menos, acho que na minha rotina é muito importante. As bombas serem bivolt, aqui em Campinas a maioria é 110. Eu vou para Vinhedo, é 220. Eu vou para Indaiatuba, é 220. Então precisa tomar cuidado para você não queimar suas bombas. Eu tinha uma Santronic bem velhinha. Ela era bivolt, mas eu tinha que mudar a chave. Eu já queimei ela. Só que a sorte que ela era tão antiguinha que ela tinha fusível. Então queimava o fusível, eu tinha que trocar o fusível dela. Tá? Depois eu posto uma fotinho dela para vocês verem. Eu tenho umas fotinhos dela aí, só achar. Isso é uma coisa importante. Outra coisa importante, que às vezes a gente vai na internet, vai buscar bombas de um custo mais baixo, de marcas que geralmente não são as mais convencionais, e aí você fica refém da mão de obra, fica refém de uma assistência técnica. Então, cuidado, às vezes pagar mais barato pode te dar mais dor de cabeça,
tá bem? Eu dou sempre preferência para as empresas aqui do Brasil, mesmo que sejam empresas que importem bombas e que chancelem essa bomba, mas que elas nos dão uma assistência técnica quando necessário. Eu tenho uma vantagem muito grande da SDA ser aqui de Campinas. Então eu passo ali na empresa, né, converso com o Vinícius, ele arruma as bombas para mim, vê o que tem que ser feito e para mim tá ótimo. A Tradevet é de Curitiba, a RZ é do Rio, então cada um tenta regionalizar suas bombas para poder trabalhar e ter aí uma garantia de que você vai ter um produto de qualidade. Tá ok? Então é isso, esse era o bate-papo de hoje. Essa live eu já vou postar rapidinho, vou deixar aqui para vocês, porque acho que é interessante, né, para que vocês possam não se confundir com as bombas aí. E sempre que tiver alguma dúvida, manda lá no direct, pergunta, o que eu puder ajudar, eu ajudo vocês. Tá bom? Obrigado, um ótimo dia, uma ótima quinta-feira. Hoje minha quinta vai ser um pouquinho diferente, mas depois eu explico para vocês. Até mais, tchau, tchau.